Apócrifos Online apresenta O Livro do Destruidor, ou O Livro dos Dias Sombrios. Introdução. O Livro do Destruidor é um texto extraído do manuscrito de Adefa, ou como melhor conhecido, a Bíblia Coubrin da Bretanha, ou a Bíblia de Cobre. Nos textos também chamado de O Grande Livro de Conhecimento dos Egípcios. A Bíblia Coubrin é um texto de sabedoria egípcio-celta, cuja antiguidade é estimado em 3.600 anos, segundo informações contidas em edição publicada na década de 1990. A coleção de textos foi resgatada de um incêndio da abadia de Glastonbury, no condado de Somerset, na Inglaterra, em 1184 d.C. Diz a lenda que o incêndio foi criminoso e visava justamente destruir todos os livros não condizentes com a crença dos destruidores. Não se sabe quem foram os vândalos, no entanto, em muitos textos antigos é relatado que um dos grandes perseguidores do conhecimento e destruidores de bibliotecas e livros cristãos, dessa época, na Europa, foi o Califado Muçulmano, seguidos posteriormente pelo Império Otomano. Estima-se que os textos da Bíblia Coubrin tenham sido estudados nos dias de Jesus, e foi muito apreciado por gerações de místicos celtas na Grã-Bretanha. A coleção contém 11 livros. Os primeiros 6 são chamados de textos egípcios, e foram escritos por estudiosos egípcios seguindo o êxodo hebraico. Já os últimos 5 livros são chamados de textos celtas, e foram escritos por sacerdotes celtas após a ascensão de Jesus. A Bíblia Coubrin é uma tradução sem procedência certa, não contém datas, e os nomes em alguns casos estão distorcidos. No entanto, essa é uma leitura incrível, que deve ser lida com sabedoria e comparado com outros textos do gênero apócrifo. Antes de iniciarmos a leitura, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e curta os vídeos, para que o YouTube possa entender que você gostou do conteúdo. Início do texto. A humanidade se esqueceu muito rápido dos dias do destruidor. Apenas os sábios sabem para onde ele foi, e entende que ele retornará outra vez, um dia, no tempo determinado. Ele se tornou furioso e se espalhou pelos céus nos dias da ira, e esta foi a sua semelhança. Ele se parece com uma nuvem ondulante de fumaça, envolta em um brilho de fogo avermelhado, não distinguível em junto ao membro. Sua boca era um abismo de onde saíam chamas, fumaça e cinzas quentes. De acordo com o passar das eras, certas leis físicas operam sobre o Sol, a Lua e as estrelas nos céus, alterando os seus caminhos. Essa mudança provoca movimento irregular e inquietação nos astros, fazendo com que não mais sigam sua órbita corretamente, e um grande brilho vermelho surge nos céus. Isso acontecerá novamente, no tempo quando muito sangue for derramado sobre a terra. O destruidor despertará e as montanhas se abrirão e expelirão fogo e cinzas. As árvores serão destruídas, e todos os seres vivos engolidos. As águas serão tomadas pelo magma quente, e os mares ferverão. Os céus arderão brilhante e vermelho. Haverá um tom de cor avermelhada sobre a face da terra, seguido por alguns dias de escuridão. Um brilho semelhante a uma lua nova aparecerá nos céus, se romperá e cairá. O povo se dispersará em loucura. Eles ouvirão o som da trombeta e o grito de guerra do destruidor, e correrão para buscar refúgio nas cavernas e buracos da terra. O terror consumirá os seus corações, e sua coragem fluirá deles como água de um jarro quebrado. Eles serão consumidos pelo calor das chamas da ira, e pelo sopro do destruidor. Foi assim que aconteceu nos dias da ira celestial, em tempos que já se passaram, e assim será novamente nos dias da perdição, quando ele vier outra vez. Os ciclos de sua vinda e partida são conhecidos pelos sábios. Estes são os sinais e os tempos que precederão o retorno do destruidor. 110 gerações passarão para o oeste, e nações surgirão e cairão. Os homens voarão no ar como os pássaros e nadarão nos mares como peixes.
Os homens falarão de paz uns com os outros, mas a hipocrisia, o engano e as mentiras tomarão conta de seus corações nesses tempos. As mulheres agirão como homens e os homens como mulheres, as paixões carnais será a diversão da raça dos homens. Uma nação de adivinhos subirá e cairá e sua língua será a fala erudita. Uma nação de legisladores governará a terra por um tempo e desaparecerá no nada. Uma adoração passará pelos 4 cantos da terra, falando de paz, mas trazendo a guerra. Uma nação dos mares será maior do que qualquer outra, mas será como uma maçã podre por dentro e não perdurará por muito tempo. Aqui provavelmente se referindo aos Estados Unidos. Uma nação de comerciantes destruirá os homens com suas tecnologias, e terá o seu tempo de existência. Então, após isso, o alto lutará com o baixo, o norte com o sul, o leste com o oeste e a luz com as trevas. Os homens serão divididos por suas raças e as crianças nascerão como estrangeiro entre eles. Irmão devem lutar com irmão, e esposas contra maridos, e maridos contra esposas. Os pais não mais instruirão os seus filhos, e seus filhos crescerão sem instrução, e se tornarão rebeldes, atrevidos e desobedientes. Então os homens ficarão inquietos em seus corações, perdidos, buscarão não sabem o que, e a incerteza e a dúvida os perturbarão. Eles possuirão grandes riquezas e terão grande conforto, mas serão pobres de espírito. Então os céus tremerão e a terra se moverá. Os homens tremerão de medo, e enquanto o terror caminha com eles, os arautos do filho da perdição aparecerão se oferecendo como guias e conselheiros. Eles virão suavemente, assim como os ladrões vão aos túmulos para o saquear. Os homens não os reconhecerão pelo que são, os homens serão enganados pelas falas enganosas deles, a hora do destruidor está próxima. Naqueles dias, os homens terão acesso ao grande conhecimento que será posto diante deles, a sabedoria secreta será revelada, mas apenas para poucos que se reunirão para obter o conhecimento. Isso acontecerá no tempo da provação. Os destemidos sobreviverão, e os corajosos não cairão na destruição. Ó, grande Deus de todas as eras, igual a todos, que estabelece as provações dos homens, peço que sejas misericordioso para com os nossos filhos nos dias da condenação. O homem deve sofrer para se tornar grande, mas não apresses esse progresso de forma indevida. No tempo da grande separação entre o trigo e o joio, por favor, não sejas muito duro com os menores entre os homens. Pois até mesmo o filho de um ladrão pode se tornar seu escriba. Ó sentinelas do universo, que vigiam o destruidor, quanto tempo mais durará a vossa próxima vigília? Ó homens mortais que esperam sem entender. Onde vocês se esconderão nos dias terríveis da perdição, no tempo quando os céus serão dilacerados, e os céus se dividirão em 2? Nos dias quando as crianças ainda em tenra idade começarem a ter cabelos brancos. Veja, esta é a coisa que será vista por vocês, este é o terror que seus olhos contemplarão, esta é a forma de destruição que se precipitará sobre vocês. Haverá um grande corpo de fogo, de cabeça brilhante com muitas bocas e olhos sempre mudando de forma. Dentes terríveis serão vistos em bocas disformes, e uma terrível barriga escura brilhará em vermelho devido ao fogo interno. Mesmo o homem mais corajoso tremerá, e suas entranhas serão soltas, pois isso não é algo compreensível para a mente dos homens. Será uma vasta forma que cobrirá todo o céu envolvendo a terra, queimando com muitas variações de fogo dentro de bocas escancaradas. Isto descerá para varrer a face da terra, absorvendo tudo com suas mandíbulas escancaradas. Os maiores guerreiros atacarão em vão. As presas vão cair, e eis que são coisas semelhantes a pedras de gelo endurecidas, e que inspiram terror. Grandes rochas serão lançadas sobre os homens, esmagando-os em pó vermelho. À medida que as águas do grande mar se erguem em seu rastro, torrentes ruidosas se derramam sobre a terra. Nesse tempo até mesmo os heróis entre os homens mortais serão dominados pela loucura.
E assim como as mariposas voam rapidamente para a sua destruição no brilho da chama ardente, esses homens correrão, se lançando sobre as larvas para acelerar a sua própria destruição. O fogo primeiro devorará e queimará todas as obras dos homens, e após isso as águas oceânicas virão e varrerão tudo o que resta. Por vários dias, o orvalho da morte cairá suavemente, como um tapete cinza sobre a terra agora limpa. Os homens erguerão suas mãos para os céus e gritando em sua loucura dirão: ó, seja lá quem você for, salve-nos desta forma alta de terror, salve-nos desse orvalho cinzento da morte. O Destruidor, também chamado de Perdição, apareceu em tempos passados no Egito, e foi visto também em todas as terras ao redor. Sua aparência era de cor brilhante e ardente, a sua forma era variável e instável. Ele se contorce como uma bobina, tipo como a água que borbulha na nascente de um poço subterrâneo. Todos os homens que o viram concordam que era uma visão muito assustadora. Ele não era um grande cometa ou uma estrela vagante, ele é mais como uma larva de fogo. Seus movimentos no alto eram lentos, e embaixo girava em forma de fumaça e permanecia próximo à altura do sol, sol esse que escondeu o seu brilho. Havia uma vermelhidão sangrenta sobre ele, que mudava de formato à medida que passava ao longo de seu curso. Isto causou morte e destruição desde o seu surgimento até ao pôr do sol. Ele varreu toda a terra com uma chuva de cinzas e causou muitas pragas, fome e outros males. Ele queimou a pele de homens e animais até que ficassem salpicados de feridas. A terra foi perturbada e abalada com muitos terremotos, as colinas e montanhas se moveram e balançaram. Os céus ficaram cheios de fumaça escura que cobria tudo como uma cortina densa de neblina, até que um grande estrondo chegou aos ouvidos dos homens, levado até eles nas ondas do vento. Era o grito do Lorde das Trevas, o Mestre do Pavor. Uma espessa nuvem de fumaça ardente veio adiante dele, e houve uma terrível saraivada de pedras quentes e brasas de fogo. A forma da perdição trovejou fortemente nos céus e disparou relâmpagos brilhantes. Os canais de água correram para trás quando a terra se inclinou, e grandes árvores foram lançadas ao solo e quebradas como galhos. Então um grande estrondo foi ouvido, como se 10.000 trombetas fossem tocadas ao mesmo tempo em um ambiente silencioso como o deserto, e antes de seu hálito ardente correr, as chamas se separaram. Toda a terra se moveu com vários terremotos e as grandes montanhas colapsaram tornando-se em planícies. O próprio céu rugiu como 10.000 leões em agonia, e brilhantes flechas de fogo cor de sangue voavam para frente e para trás diante dele. A face da terra inchou e cresceu como pão na lareira. Este era o aspecto e formato do Destruidor, quando apareceu em tempos passados, nos tempos antigos. E ficou assim descrito nos registros dos antigos, poucos dos quais permaneceram até esse tempo. Disse que, quando ele aparece nos céus acima, a face da terra racha com o calor, como uma noz assada no fogo. Então um rio de larvas sai das rachaduras e dispara pela superfície terrestre, saltando e queimando tudo, assim como os demônios de fogo atacam e queimam o sangue negro, ou seja, o petróleo. A umidade da terra, agora está toda seca, os pastos e lugares cultivados foram consumidos pelas chamas, e eles e todas as árvores se tornaram cinzas brancas. O formato do Destruidor é como uma enorme bola de fogo circular, que espalha pequenos descendentes de fogo em seu rastro. A grande bola ardente cobre cerca de 1/5 do céu, e envia dedos contorcidos como serpentes de fogo para a terra. Diante dele, o céu parece assustado, e se divide, e as nuvens se espalham. O meio-dia se torna como a noite mais escura. Ele provoca uma série de desastres terríveis. Essas são as coisas escritas sobre o Destruidor nos registros dos antigos, leia-as com um coração solene, sabendo que a forma da perdição tem seu tempo determinado para retornar. Seria uma grande tolice, você deixar isso passar despercebido. Agora os homens dizem que tais coisas não são destinadas aos seus tempos. Veja, que o grande Deus acima conceda que assim seja para você.
Mas escute, o dia do retorno dele certamente chegará e, de acordo com a natureza humana, eu posso afirmar com convicção, que os homens estarão despreparados. Os dias de escuridão começaram com a última visita do Destruidor, e foram antecedidos por estranhos fenômenos nos céus. Nesse tempo, todos os homens ficaram em silêncio, pararam seus trabalhos e andavam com rostos pálidos. Os líderes dos escravos que construíram uma cidade para a glória de Tom, provocaram rebelião, e nenhuma autoridade ergueu o braço contra eles para os deter. Eles predisseram grandes eventos dos quais o povo era ignorante, e dos quais os videntes do templo não foram informados. Foram dias de uma calma sinistra, quando o povo pressentia em seu íntimo que algo terrível estava para acontecer, mas não sabiam explicar o que. A presença de uma desgraça invisível foi sentida, os corações dos homens foram atingidos por temor e ansiedade. O riso não foi mais ouvido e a tristeza e o lamento soaram por toda a terra. Até as vozes das crianças foram silenciadas e elas não brincaram juntas, mas ficaram em silêncio. Por esse tempo, os escravos e os empregados tornaram-se ousados e insolentes, e as mulheres coabitavam com qualquer homem fora do casamento. Até que o medo percorreu a terra e as mulheres ficaram estéreis por causa do terror, não podiam mais conceber, e aquelas com filhos abortavam. Todos os homens se fecharam dentro de si. Esses dias de quietude eram seguidamente perturbados por um som de trombeta estridente que se ouvia ecoar pelos céus, e o povo se tornou como animais assustados sem pastor, como jumentos quando leões rondam o seu redil. O povo falava do Deus dos escravos, e homens imprudentes diziam: se soubéssemos onde esse Deus se encontra, nós o sacrificaríamos. Mas o Deus dos escravos não estava entre eles. Ele não foi encontrado nos pântanos ou nas covas de tijolos. O sinal de sua manifestação estava nos céus para todos os homens verem, mas eles não viam com entendimento. E nenhum Deus quis ouvir, pois todos eram mudos por causa da hipocrisia dos homens. Os mortos deixaram de ser sagrados e passaram a ser jogados nas águas dos rios. Aqueles já sepultados foram negligenciados e muitos ficaram expostos. Eles ficaram desprotegidos contra as mãos dos ladrões e saqueadores de tumba. Então passou-se a ver aquele que uma vez labutou por muito tempo ao sol como empregado, agora carregando o seu próprio jugo, e possuindo muitos bens e muitos bois. Aqueles que nunca antes cultivou grãos, agora possuindo um depósito cheio de alimentos. Aqueles que antes viviam cheio de posses, vivendo à vontade entre seus filhos, agora passavam dificuldades e tinham sede de água. Aqueles que antes se sentavam ao sol como pedintes e sobrevivendo com migalhas e restos, agora estavam bem alimentados e inchados de comida, reclinado na sombra, e suas tigelas transbordando de prosperidade. O gado foi deixado sozinho para vagar por pastos estranhos sem empregados para cuidar deles, e os homens ignoraram suas marcas e mataram os animais de seus vizinhos. Nenhum homem era mais dono de suas posses. Os registros públicos foram jogados fora e destruídos, e ninguém sabia mais quem era escravos e quem era senhores. O povo clamou ao faraó em sua angústia, mas ele tapou os ouvidos e agiu como um surdo. Houve quem falasse falsamente perante Faraó, dizendo que havia deuses hostis à terra, por isso o povo protestava para que sangue fosse derramado para apaziguá-los. Mas não foram esses mesmos sacerdotes estrangeiros que espalharam a discórdia entre os homens, ao invés de pregarem a paz? Pois um deles mesmo era da casa de Faraó, e andava por entre o povo de forma desimpedida. Então nuvens de poeira e fumaça escureceram o céu e coloriram as águas sobre as quais caíram com um tom sangrento. A peste estava por toda a terra, o rio estava sangrento e o sangue estava por toda parte. A água era ruim, e os estômagos dos homens encolheram de tanto beber. Os que beberam do rio vomitaram, pois as águas estavam poluídas. A poeira que caiu abriu feridas na pele de homens e animais. Ao brilho do destruidor, a terra estava cheia de vermelhidão.
Insetos e vermes se espalharam em quantidade e encheram o ar e a face da terra com repugnância. Animais selvagens, afligidos pelos tormentos, caminhavam cambaleantes sob a areia e cinzas fustigantes. Todos saíram de seus covis nas terras devastadas e cavernas e espreitaram as residências dos homens. Todos os animais mansos uivavam e choramingavam, e a terra se enchia com os gritos das ovelhas e os gemidos dos gados. As árvores, por toda a terra, foram destruídas e nenhuma erva ou fruta foi encontrada. A face da terra foi golpeada e devastada por uma saraivada de pedras que esmagou tudo o que estava no caminho da torrente. Eles caíram como chuveiros quentes, e um estranho fogo fluiu pelo chão em seu rastro. Os peixes dos rios morreram, e os anfíbios, sapos e rãs em grande número escaparam para a terra por causa das águas poluídas. Também, insetos, vermes e répteis brotaram do chão em grande número. Grandes rajadas de vento trouxeram enxames de gafanhotos que cobriram todo o céu. Conforme o destruidor se lançava pelos céus, ele soprou grandes rajadas de cinzas pela face da terra. A escuridão de uma longa noite estendeu um manto escuro de escuridão que extinguiu todos os raios de luz. Ninguém sabia mais quando era dia e quando era noite, pois o sol não conseguia projetar a sua luz por entre as densas nuvens. A escuridão não era apenas uma escuridão da noite de um dia sem lua, mas era uma densa escuridão na qual a respiração dos homens ficava presa em suas gargantas. Os homens ofegavam tentando respirar em meio à densa nuvem quente de vapor que envolvia toda a terra e apagava todas as velas, lâmpadas e fogueiras. Os homens estavam emocionalmente entorpecidos e gemiam em suas camas. Nenhum falava com o outro ou comia, pois estavam desesperados. Os navios foram sugados de suas amarras e foram destruídos por grandes redemoinhos e maremotos. Foi um tempo de destruição. A terra girava, como o barro gira na roda de um oleiro. A terra inteira se encheu de alvoroço com o trovão do destruidor e o clamor do povo. Ouvia-se como o som de gemidos e lamentações por todos os lados. A terra expeliu seus mortos, cadáveres foram expulsos de suas tumbas, e os embalsamados foram revelados à vista de todos os homens. As mulheres grávidas abortaram e a semente dos homens foi interrompida. O artesão deixou sua tarefa por fazer, o oleiro abandonou sua roda e o carpinteiro suas ferramentas, e eles partiram para morar nos pântanos. Todos os ofícios foram negligenciados e os escravos atraíram os artesãos para longe. As dívidas do faraó não podiam ser cobradas, pois não havia trigo nem cevada, ganso ou peixe. Os direitos do faraó não puderam ser exercidos, pois os campos de grãos e as pastagens foram destruídas. Os nobres e os humildes oraram juntos para que a vida chegasse ao fim, e para que o tumulto e o trovão parassem de bater em seus ouvidos. O terror era o companheiro dos homens durante o dia e o horror era seu companheiro durante a noite. Os homens perderam a razão e enlouqueceram, foram distraídos pelo medo. Na grande noite da ira do destruidor, quando seu terror estava no auge, houve uma saraivada de rochas e a terra estremeceu fortemente, quando a dor rasgou suas entranhas. Portões, colunas e as paredes dos edifícios foram consumidos pelo fogo, e as estátuas dos deuses foram derrubadas e quebradas. Multidões de pessoas fugiram para fora de suas casas com medo e foram mortas pelo granizo que caía. Muitos outros daqueles que se abrigaram do granizo foram engolidos quando a terra se abriu debaixo de seus pés. As habitações dos homens desabaram sobre os que estavam dentro e o pânico se espalhou por todos os lados. Mas muitos dos escravos que viviam em cabanas nos canaviais, no lugar das covas, conseguiram sobreviver. A terra queimou como isca. Houve um homem que vigiava seus telhados e os céus lançaram ira sobre ele e ele morreu. A terra se contorceu sob a ira do destruidor e gemeu com a agonia do Egito. Ela se abalou e os templos e palácios dos nobres foram derrubados de suas fundações. Os nobres pereceram no meio dos escombros, e toda a força da terra foi atingida. Até mesmo o grande, o primogênito do faraó,
morreu em meio ao terror e às pedras que caíam. Os filhos dos príncipes foram expulsos para as ruas, e aqueles que não foram expulsos morreram dentro de suas residências. Foram 9 dias de escuridão e fortes turbulências, enquanto uma tempestade rugia como nunca antes. Quando houve um alívio, irmão enterrou irmão por toda a terra. Os homens se levantaram contra as autoridades e fugiram das cidades para morar em tendas nas terras distantes. O Egito carecia de grandes homens para lidar com os tempos difíceis. O povo estava enfraquecido pelo medo, e deu ouro, prata, lápis-lazuli, turquesa, e cobre aos escravos, e aos seus sacerdotes deram cálices, urnas e ornamentos. Faraó sozinho permaneceu calmo e forte em meio à confusão. O povo voltou-se para a maldade em sua fraqueza e desespero. Prostitutas andavam pelas ruas expondo-se sem vergonha. As mulheres exibiam seus membros e jogavam seus encantos femininos na tentativa de que algum homem se interessasse por elas e a levasse com ele. As mulheres nobres andavam em farrapos e as virtuosas eram escarnecidas. Os escravos poupados pelo destruidor deixaram a terra amaldiçoada e partiram imediatamente. Sua multidão se movia na escuridão da meia-noite, sob um manto de finas cinzas rodopiantes, deixando para trás os campos queimados e as cidades destruídas. Muitos egípcios se juntaram ao exército, pois um que era grande os conduziu, um príncipe sacerdote do pátio interno. O fogo subiu ao alto e sua queima deixou os inimigos do Egito. As chamas erguiam-se do solo como uma fonte, e pairavam no ar como uma cortina no céu. Em 7 dias, por Renvar, os amaldiçoados viajaram em direção ao mar. Eles cruzaram o deserto agitado, enquanto as colinas se derretiam ao redor deles, e acima deles, os céus eram rasgados com muitos relâmpagos. Eles foram levados pelo terror, mas seus pés se enredaram na terra e o deserto os encerrou. Eles não conheciam o caminho, pois nenhum sinal era constante diante deles. Eles viraram antes de Noxari, e pararam em Chocot, o local das pedreiras. Eles passaram pelas águas de Marra, e chegaram ao vale de Picarot, ao norte de Mara. Lá eles se depararam com as águas do mar que bloqueavam o seu caminho, e seus corações ficaram desesperados. A noite foi uma noite de medo e pavor, pois houve um grande estrondo acima, e ventos negros do submundo foram soltos no ar, e fogo brotou do chão. O coração dos escravos encolheu dentro deles, pois eles sabiam que a ira do faraó os seguia, e que não havia como escapar dele. Eles insultaram aqueles que os lideravam, ritos estranhos foram realizados ao longo da costa do mar naquela noite. Os escravos discutiam entre si e havia violência entre eles. Faraó reuniu seu exército e seguiu os escravos. Depois que ele partiu, houve tumultos e desordens atrás dele, pois as cidades foram saqueadas. As leis foram expulsas das salas de julgamento e pisoteadas pelas ruas. Os armazéns e celeiros foram arrombados e roubados. As estradas foram inundadas e ninguém podia passar por elas. Pessoas jaziam mortas por todos os lados. O palácio foi dividido e os príncipes e oficiais fugiram, de modo que nenhum ficou com autoridade para comandar. As listas de números foram destruídas, os lugares públicos foram derrubados e a genealogia das famílias tornaram-se confusas e desconhecidas. Faraó prosseguiu com tristeza, pois atrás dele tudo era desolação e morte. Diante dele havia coisas que ele não conseguia entender e ele estava com medo, mas ele se comportou bem e ficou diante de seu anfitrião com coragem. Ele procurou trazer de volta os escravos, pois o povo dizia que sua magia era maior que a magia do Egito. As hostes do faraó encontrou os escravos nas margens da água salgada, mas foram impedidos de prosseguir por uma coluna de fogo que explodiu no ar. Uma grande nuvem se estendeu sobre o exército e escureceu o céu. Ninguém podia ver nada, exceto pelo brilho ardente do fogo e pelos relâmpagos incessantes que rasgavam a nuvem que os cobria. Um redemoinho surgiu no leste e varreu parte das hostes acampadas.
Um vendaval rugiu a noite toda e no crepúsculo vermelho da madrugada houve um forte terremoto na terra, que fez as águas do Mar Vermelho recuarem para a costa e rolarem sobre si mesmas. Fez-se um estranho silêncio e homens, na penumbra, viram que as águas do Mar Vermelho haviam se aberto, deixando uma passagem entre elas. A terra abaixo das águas havia se elevado, mas estava perturbada e o solo tremia, o caminho não era reto nem claro. As águas ao redor eram como se girassem dentro de uma tigela, apenas o pântano permanecia imperturbável. Da direção do destruidor veio um estrondo tão alto e estridente que ensurdeceu os ouvidos dos homens. À margem do mar, os escravos faziam sacrifícios em desespero, seus lamentos eram altos. Agora, diante da estranha visão, houve hesitação e dúvida, pelo espaço de uma respiração eles ficaram parados e silenciosos. Então tudo voltou a ser confusão e gritaria, alguns avançando nas águas contra todos os que tentavam fugir do terreno instável. Então, em exaltação, seu líder, em meio a toda aquela confusão, os conduziu para o terreno que se abriu em meio às águas do mar. No entanto, muitos tentaram voltar para o exército atrás deles, enquanto outros fugiram ao longo das margens vazias. Tudo ficou parado sobre o mar e sobre a costa, mais atrás, a terra tremia e as pedras se partiam com um grande barulho. A cólera do céu foi removida à distância e ergueu-se sobre as duas hostes. Ainda assim, o exército do faraó manteve suas fileiras, firme em resolução diante dos acontecimentos estranhos e terríveis, e destemido pela fúria que se enfureceu ao seu lado. Rostos severos foram iluminados sombriamente pela coluna de fogo. Então a fúria se foi, e houve silêncio, a quietude se espalhou pela terra, enquanto que o exército do faraó permanecia imóvel sob o brilho da coluna de fogo. Então, com um grito, os capitães avançaram e o exército se levantou atrás deles. A coluna de fogo havia se enrolado em uma nuvem escura e ondulante que se estendia até o céu como um dossel. As águas se agitavam, mesmo assim eles seguiram atrás dos malfeitores além do local do grande redemoinho. A passagem era confusa no meio das águas e o solo abaixo instável. Ali, no meio de um tumulto de águas, Faraó lutou contra a retaguarda dos escravos e prevalecia sobre eles, e houve uma grande matança entre a areia, o pântano e a água do mar. Os escravos gritavam em desespero, mas seus gritos não foram ouvidos. Suas posses foram espalhadas atrás deles enquanto fugiam, de modo que o caminho era mais fácil para eles, do que para aqueles que vinham atrás deles os perseguindo. Então a quietude foi quebrada por uma nova e poderosa explosão, e através do cume de fogo, a ira do destruidor desceu em direção ao exército. Os céus rugiram como que com 1000 trovões, as entranhas da terra foram divididas e a terra gritou em sua agonia. O cume de onde saía a coluna de fumaça desabou e os penhascos foram arrastados e derrubados. A terra arrastada caiu sob as águas do mar, e grandes ondas se ergueram e se abateram contra a costa, varrendo as rochas do mar. O grande tsunami de onda de rochas e águas que se formou, submergiu e arrastou as carruagens dos egípcios que iam à frente dos lacaios. A carruagem do faraó foi arremessada no ar como se por uma mão poderosa e foi esmagada no meio das águas ondulantes. Notícias do desastre voltaram por Ragib, filho de Toma, que se apressou na frente dos sobreviventes aterrorizados por causa de seu incêndio. Ele trouxe relatos ao povo de que o exército havia sido destruído por rajadas de rochas e dilúvios de água. Os capitães se foram, os homens fortes morreram e não restava nenhum para comandar. Portanto, o povo se revoltou por causa das calamidades que se abateram sobre eles. Os covardes escapavam de seus covis, e saíam corajosamente para assumir os altos cargos no lugar dos mortos. Mulheres graciosas e nobres, sem seus protetores, agora eram suas presas. Entre os escravos, um grande número pereceu diante do exército de Faraó. A terra destruída jazia indefesa e os invasores saíram da escuridão como carniceiros. Um povo estranho subiu contra o Egito e ninguém resistiu para lutar, pois a força e a coragem do povo se foram.
Os invasores, liderados por Alquena, saíram da terra dos deuses, por causa da ira do céu que devastou sua terra. Lá também, houve uma praga de répteis e formigas, sinais e presságios e terremotos. Lá também, houve turbulências e desastres, desordem e fome, com o sopro cinzento do destruidor varrendo o solo, e parando a respiração dos homens. Antura reuniu os remanescentes de seus combatentes e os combatentes que ficaram no Egito, e partiu para enfrentar os filhos das trevas que vieram das montanhas orientais pelo caminho do deserto e pelo caminho de Etonobis. Eles se lançaram sobre a terra devastada, por trás da nuvem cinzenta, antes mesmo que a escuridão se dissipasse, e antes que chegassem os ventos purificadores. Rageb foi com Faraó e encontrou os invasores em Erosher, mas o coração dos egípcios estava fraco dentro deles. Seus espíritos não eram mais fortes e eles caíram antes que a batalha fosse perdida. Abandonados pelos deuses acima e abaixo, suas habitações destruídas, suas casas espalhadas, eles eram como homens já meio mortos. Seus corações ainda estavam cheios de terror e com a lembrança da ira que os atingiu do céu. Eles ainda estavam cheios da memória da visão assustadora do destruidor e não sabiam o que fazer. Faraó não voltou para sua cidade. Ele perdeu sua herança e foi tomado por um demônio por muitos dias. Suas mulheres foram violentadas e suas propriedades saqueadas. Os filhos das trevas profanaram os templos com carneiros e violentaram mulheres que enlouqueceram e não resistiram. Eles escravizaram todos os que restaram, velhos, jovens e meninos. Eles oprimiam o povo e seu deleite era a mutilação e a tortura. Faraó abandonou suas esperanças e fugiu para o deserto além da província do Lago, que fica no oeste em direção ao sul. Lá ele viveu uma boa vida entre os andarilhos da areia e escreveu livros. Os bons tempos voltaram, mesmo sob os invasores, e os navios navegaram rio acima. O ar foi purificado, o sopro do destruidor passou e a terra voltou a se encher de coisas que cresciam. A vida foi renovada em toda a terra. Cair ensinou essas coisas aos filhos da luz nos dias da escuridão, após a construção de Rambudet, antes da morte do faraó Anque. Isto está escrito nesta terra e em nossa língua por Levedar que, ele mesmo, a escolheu para salvar. E que só deve ser revelado aos homens nos últimos dias. Fim. Obrigado por acompanhar o canal. Não deixe de se inscrever e, se já é inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado quando houver novas publicações. Até a próxima!